Agora você ouve o Novo Show com André Rodini. Olá, você trabalha no mundo corporativo? Você já foi vítima de perseguição no seu trabalho ou de carga excessiva de trabalho para entregar, tempo para cobrir meta, vendas, cobrança, impostos para pagar, aquela coisa toda? E isso, com o passar do tempo, vai acumulando e vai fazendo mal para a gente. Nós temos também aquelas pessoas tóxicas dentro do ambiente de trabalho que acabam ajudando a acelerar esse processo. Isso tudo pode levar a uma doença gravíssima, chamada burnout. Uma das doenças mentais mais em voga agora nesse mundo que nós estamos vivendo. Para falar sobre isso e outros assuntos, hoje eu estou recebendo meu amigo Rodrigo Caminhati aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Rodini. Obrigado mesmo pela oportunidade. Imagina. É um tema tão sensível. Espero que as pessoas que estejam ouvindo aprendam a colocar limite nessa euforia toda que está o mundo corporativo. Exatamente. Rodrigo, você trabalha hoje com o quê? Hoje, especificamente, Rodini, eu atuo na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. O famoso coach, né? O coach, mas eu estou focado nessa área de carreira, de indústria, porque minha experiência toda ela vem nessa bagagem de vendas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Então, eu sou da época do Ayrton Senna. Eu morava do lado do autódromo de Interlagos e enchia ali a região. E procura de estacionamento era grande. A garagem da casa dos meus pais era grande. Eu fazia, em média, uns R$50 na época. A vantagem de ser mais velho é que eu sou da época do Fittipaldi, viu, gente? Para quem não sabe, o Fittipaldi foi praticamente um vozão da Fórmula 1 no Brasil. Depois veio Nelson Piquet, depois o Senna, depois do Rubinho, Massa e companhia. Mas, voltando Você era da indústria farmacêutica, era isso? Farmacêutica, exatamente. Você trabalhou na indústria farmacêutica por quanto tempo? Fiquei 15 anos, Rodine. Eu entrei com 23 anos de idade, passei por MS, Mantecorp, Sanofi e finalizei essa área pela Mead Johnson, que é com fórmulas infantis, mas na área de nutrição. Certo. O meu papel era representante, então eu visitava os médicos e levava os nossos produtos e serviços e atualizações científicas para os médicos. Sim, você era o cara do amostruário, que todo mundo ficava esperando chegar para, me arruma um remédio grátis aí. Exato. Né? Ou outros, né, dependendo da região que a gente estava, que às vezes era mais barra pesada, na minha frente você não passa. Eu estou aqui desde as 5 da manhã. Alguns postinhos de saúde que a gente visitava também tinha isso. Visitava também serviço público. Serviço público saúde, também, privado. Então eu fiz essa minha carreira na região de São Paulo, visitei hospitais como Albert Einstein, então eu tive bastante experiência nessa área, a qual eu tenho muita gratidão, porque financeiramente, materialmente, foi a área que me proporcionou tudo que eu tenho hoje. Certo. Mas você saiu já faz algum tempo da área farmacêutica. Sim. E se dedicou, então, a treinar empresas e pessoas nos processos das empresas, não é isso? Exatamente. Fala pra gente um pouco a respeito. Rodine, eu percebi um gap. Como representante, eu percebia que a nossa comunicação era diretamente com o gestor. A gente não tinha acesso com diretores, executivos e os CEOs da empresa. E as dores do representante era não ter esse acesso e não se sentir pertencente ao ambiente profissional. Eu sentia esse ambiente de exclusão. Eles estavam em outro patamar enquanto a classe operária fazia o trabalho todo. E eu percebi que isso, se eu levasse nas empresas hoje, que é o grande calcanhar de Aquiles das empresas, essa comunicação, essa unidade, esse espírito de equipe, que isso dá muito mais resultado, muitas vezes, do que um treinamento motivacional ou uma técnica de venda. Porque hoje, pesquisas mostram que 1 a cada 8 profissionais está insatisfeito no seu trabalho. É um número muito elevado. Isso tem a ver com salário ou outras coisas? Tem a ver com o salário, a baixa remuneração, mas principalmente não encontrar propósito e sentido naquilo que faz. Aquele vazio por dentro. Sabe quando você vai preencher esse vazio comprando coisas? Um sapato que logo passa, um carro que você troca 3 meses depois, você já olha, tem um vizinho com um carro melhor, o seu já não serve? Então essas coisas não preenchem. O que eu percebi é que existem leis sistêmicas, inclusive, que trabalham
Lei da ordem, então precisa ter ordem e hierarquia em uma empresa. A autoridade ela não deve ser questionada, ela deve ser respeitada porque chegou lá. Depois disso, a lei do pertencimento. As pessoas precisam pertencer àquele lugar, elas precisam se sentir importantes naquele lugar e parte daquilo e não apenas um número, como a gente chama que os vendedores são. E em terceiro lugar, e não menos importante, é a lei do dar e receber. Quando eu entrego aquilo que a empresa espera, eu espero também ser remunerado por aquilo. E o que eu percebo é um descompasso nessas 3 leis empresariais. E aí, como é que faz para resolver isso, Rodrigo? Como é que faz? Esse é o pulo do gato. Essa é a questão que tantos profissionais estão me procurando hoje para treinar as suas equipes. As equipes médias são de que tamanho as equipes que você treina? As equipes médias, por exemplo, nós temos um cliente muito importante que é a Verace Pizza, que é muito famosa aqui em Ribeirão e, para mim, com todo respeito às outras, é uma melhor pizza de Ribeirão Preto. Eu ia falar uma das melhores, mas para mim é a melhor. E lá nós tivemos acesso com um treinamento de inteligência emocional. Fizemos no quadro de 140 profissionais. É uma equipe muito grande na Verace. Isso só na unidade aqui do Nova Aliança. Então nós fizemos em 2 etapas. Esse treinamento de inteligência emocional, primeiro ponto que eu faço é uma conexão com a equipe. Se eles não se conectarem comigo, tudo que eu falar não vai servir de nada. Então, o ponto de conexão eu aprendi isso com a venda. Se eu não conecto com o meu cliente, eu não vendo. Muitos médicos prescreviam o meu produto porque eles se conectavam à minha história, à minha personalidade, o meu jeito, o meu caráter, os meus valores. E eu uso isso nos treinamentos com as equipes. Uma vez feita essa conexão, esse treinamento ele tem diversas dinâmicas. Eu falo, o funcionário ele vai ter que tirar a bunda da cadeira. Não vai ficar só me ouvindo de bracinho cruzado. Eu coloco eles para participarem e trago várias dinâmicas. Se você me permitir, eu até faria uma dinâmica com você aqui. Se der o espaço aqui, não sai do enquadramento. Não sai do... Por exemplo, eu sempre falo no treinamento que a mente mente. A mente mente, ela conta história o tempo todo. Você não é capaz, você não é o mais bonito, você não vai dar conta, você está acima do peso, você está abaixo do peso, aquele é mais bonito, o carro é melhor. Então você fica nesse efeito comparativo. Esse efeito comparativo ele te traz um sentimento de inferioridade. E esse sentimento de inferioridade ele vai diminuir os seus hormônios do prazer, dopamina, serotonina, noradrenalina. O que vai acontecer com você? Você vai começar a se sentir cansado. Se sentiu cansado, você fica mais no sofá. Você ficou mais no sofá, você engorda. Você engordou, a roupa não cabe mais. Sua autoestima vai lá para baixo. Como é que você fica nessa história depois acordando 6 horas da manhã para ir trabalhar no emprego que você não gosta? Acabado, cansado e revoltado e querendo ir embora o mais rápido possível. Exato. A diferença entre o cansaço, Rodine, e o estresse é totalmente diferente. Cansaço, com uma noite bem dormida, você resolve. Estresse, você pode dormir quantas horas for que você acorda cansado. Então, é uma dica para você que está assistindo aqui o nosso podcast com o Mestre Rodine, se você está dormindo e está acordando cansado, isso já não é mais cansaço, é estresse. Então, você vai precisar de ajuda médica. O trabalho que eu faço não é médico. O trabalho que eu faço não isenta a pessoa buscar ajuda médica, parceiros, personal trainer. Não. Isso, inclusive, eu incentivo, porque gera qualidade de vida. Agora, o que eu faço é trabalhar a mente dessa pessoa. Mas se a pessoa está com estresse, ela procura o médico ou ela vai para a montanha, para a praia, dar um tempo para dar uma recarregada na energia? Eu acredito que cada ser humano sabe o que é melhor para si. Mas o que eu penso é que nenhum profissional ele está à toa no mercado. O serviço médico ele é extremamente importante, o psicólogo é importante, o coach é importante e tem seu papel. O nosso conterrâneo aqui em Ribeirão Preto, o Dr. Augusto Cury, ele sempre fala, e no livro dele de Gestão das Emoções, ele fala o coaching versus o psicoterapeuta. O coaching, o processo de coaching, ele entra antes da psicoterapia. Ou seja, esse cliente, vamos chamar de cliente porque ele não é um paciente, ele tem alguns problemas emocionais, ele tem alguma questão de baixa autoestima, ele não alcança as metas dele, ele desiste fácil, procrastina as atividades importantes. Então, o coach ele entra nesse papel. Ele entra como uma orientação e um plano para ele. E durante aquele ano, ele vai executando aquele plano, tem resultados e aquilo motiva ele. Dispensa o quê? Dopamina, que é o hormônio da motivação. Então, ele motivado, ele vai atrás da recompensa. O que é a recompensa, Rodine? Você treina, você quer se sentir bem?
Você vai no no cabeleireiro, espelho, tá bem, você consegue amarrar o sapato sem passar falta de ar, né? Exatamente. E ele dando sequência nisso, ele evita que ele entre no estado precisando do psicólogo e do terapeuta. Porque daí ele já vai para uma patologia, uma depressão, uma ansiedade, e coach não faz isso. Então é preciso separar os profissionais e o momento de cada pessoa. Porque daí ele procura o profissional certo e adequado para aquele momento. É o que eu costumo dizer, Rodine. Ninguém na vida consegue chegar mais longe do que ele está habituado sem a ajuda de um profissional. Por isso que existem profissionais. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer o seu trabalho, porque eu não tenho capacidade técnica para tal. Então, por isso que cada um está na sua função. E cada especialista... E um precisa do outro. E um precisa do outro. É assim na vida. Agora, não fuja, Rodine, eu vou fazer com você. A mente mente, não mente? Mente. Vamos fazer uma parte do treinamento aqui, só para o pessoal de casa conseguir visualizar o trabalho que eu faço nas empresas. Ok. Não pensa num elefante azul. Tá. Não pensa num elefante azul. Responda sinceramente. Veio um elefante azul na sua cabeça? Na primeira fração de segundo e depois ele virou rosa. Mas continua elefante. Mas veio. Veio. Olha, uma dica importante. O cérebro ele não entende um não. Você fala para uma criança, não sobe no sofá, ela vai subir no sofá. Então, a educação que começa em casa e começa nesse primeiro setênio, que é muito importante para formar caráter, valores e personalidade, que são os primeiros 7 anos da criança, se você não tem uma base sólida, um tratamento com ela digno de ordem, lembra da ordem, hierarquia, pertencimento, dar e receber, a criança também precisa dessas leis em casa. O pai é que manda, os pais orientam, essa é a função do cuidador do pai, que está como responsável. Agora, eu deixo meu filho fazer o que quer, comer o que quer. Chega no restaurante onde você quer sentar, o que você quer comer, que caráter eu estou criando, que personalidade eu estou criando dessa criança para um homem futuro. Então, isso já impacta no convívio social dela. Nesse primeiro setênio, é muito importante a gente olhar para esse aspecto. E quando a gente chega para a criança e vai educar e fala para ela não, 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 é a palavra que mais ela escuta na sua fase infantil. Então, ela começa a absorver que não existe, eu quero fazer. E a criança quer para agora. Você sabe que uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu fui morar na Austrália, eu fui morar na Austrália e tinha 17 anos. E a forma como os pais tratam os filhos, né? Os pequeninos, né? Fala assim, muito bem, parabéns, isso aqui. E aquilo me chamou de verdade a atenção, né? Eles falam, good boy, good boy. E eu falo assim, cara, por que eu falando tudo good boy para todo mundo, né? Para as crianças, tudo. E aqui no Brasil era, passa, moleque, sai daqui, moleque, não sei o quê. Então, isso realmente me chamou muita atenção, que nessa primeira infância, o estímulo, o elogio, esse tipo de desenvolvimento positivo forma uma sociedade melhor mesmo, viu? Tanto que você vê que lá é um país que tem pouca idade, tem menos da metade da idade do Brasil, e é um país de primeiro mundo em que as coisas funcionam. Exatamente. O Dr. Augusto Cury, que para mim é um grande mestre, eu vejo muito ele falando das janelas killers, que são as janelas traumáticas que abrem no nosso campo de memória, e as janelas lights. Praticar mais a cultura do elogio. E você tocou num ponto fundamental. Pouco se elogia. Relacionamento homem e mulher, relacionamento de amigo. Poucos sabem os seus valores e as suas virtudes. E a gente sempre tem aquele desejo de ser reconhecido, amado e aceito. Isso é intrínseco. Já está instalado no nosso cérebro reptiliano. Por isso que a gente fala muitas coisas que a gente não concorda, mas para fazer parte daquele grupo. Por isso que a gente tem alguns comportamentos numa empresa para não perder o emprego. Então você tem que andar naquela panela, você tem que dar aquele jeitinho, aquilo gera um desconforto para você. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou na política. Pensa uma coisa que eu não gosto de fazer e não faço, é andar com os outros. Se eu não gosto, eu não ando. Mas aí eu ando com o meu eleitor e o meu eleitor acaba me encontrando. Mas olha,
De verdade, se eu tiver que agradar um político para ficar bonito na fotografia, eu não apareço na fotografia. Olha que legal. Parabéns pela consciência, Rodine. Porque dando sequência nesses setênios, até os 7 anos, a criança acha que é a extensão da mãe. Ela não se enxerga ainda como um ser humano único. Então, se a criança ela tem algum problema emocional, uma menininha chamou ela de feia na escola. Ela chega em casa chorando e a mãe pergunta, o que foi, minha filha? Ai, a Mariazinha me chamou de feia. Imagina, você é a coisa mais linda do mundo. Ela já abre um sorriso desse tamanho e já está abraçando a mãe e esqueceu do problema. Isso até os 7 anos. Dos 7 aos 14, ela vai entender que ela é extensão do pai. Ela já vai começar a olhar o pai. Ela já se identifica como um ser único, mas ela se conecta mais ao masculino, para ela ter essas energias yin e yang equilibrada, masculino e feminino. E o que acontece com isso? Ela cria sua personalidade. Ela cria os seus valores, só que depois ela vai para o mundo. Dos 14 aos 21, que é o terceiro setênio, ela se conecta ao grupo, à tribo. Então, a opinião da tribo é o que vale. Se na escola falam que ela é feia, com ela com 15, 16 anos, ela não vai falar para os pais vão perceber que ela está deprimida, está com baixa autoestima, o que está acontecendo com a minha filha que eu não detecto? Com muito custo, ele vai conseguir a informação. E quando ele conseguir informação, ele vai falar, imagina, você é linda. Ela vai falar, pai, mãe, vocês não sabem de nada. O que vale a opinião do grupo. Só que olha que interessante. Agora a gente vai trazer um reflexo da sociedade. Dos 21 aos 28, já era para eu ter saído da fase dos 14 aos 21, não era? E o que mais a gente vê hoje na sociedade? Pessoas adultas que querem o quê? Aprovação social. Continuam andando em grupos que não querem, continuam, às vezes, ingerindo álcool, ingerindo drogas para fazer parte de um grupo porque não quer sair daquele grupo. Porque se sair, elas não sabem quem elas são. Que coisa, né? Isso é muito ruim. Mas, Rodrigo, fora todo o seu aconselhamento e na formação de pessoas, você também tem uma atividade social importante que eu acompanho, Sim. né? Você poderia falar um pouquinho para a gente a respeito? Com certeza. Uma estratégia que eu uso até para os ouvintes aqui, né, que estão acompanhando a gente, é como é que você consegue entrar hoje numa empresa mostrando o seu trabalho? Através de uma rede social. Então, você tem que cuidar bem da sua rede social, da sua imagem. Só que as pessoas não conhecem. E para elas contratarem um serviço, colocarem a mão no bolso e investir em algo que elas não conhecem, nessa área especificamente é muito complexo. Qual foi a minha estratégia? Eu sempre fui acostumado a fazer serviços sociais em São Paulo. Entregar sopa para moradores de rua, participar de centros espíritas que faziam isso, casas carentes que a gente ajudava, orfanatos, enfim. Eu sempre estive à frente de vários projetos. Isso está dentro de mim, isso me satisfaz, isso me traz muita energia positiva. Chegando aqui em Ribeirão, depois de uma volta de motorhome pelo Brasil que eu fiz com a minha esposa, isso a gente pode falar num outro podcast, o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso resgatar isso, eu estou sentindo falta disso. Eu passei muito tempo sem fazer e nesse tempo eu senti um vazio por dentro. Eu falei, então eu vou abrir a porta nas empresas e ao mesmo tempo eu vou fazer esse trabalho voluntário. E aí, conhecendo você, eu conheci a Aline, né, a Marisa, a Natália, né, da sua equipe, e a Aline lá do Íris de Luz. Então, eu vejo o trabalho sério que ela faz, o trabalho excepcional, é impecável a estrutura deles. E eu falei assim, dentro das empresas, para abrir portas, eu só peço, na primeira palestra, 1 litro de leite por colaborador. E esse litro de leite a gente fornece para Íris de Luz. Então, é uma parceria que está nascendo agora, começou. Eu até deixo o recado para quem estiver assistindo, empresário que queira treinar sua equipe, quer conhecer o meu trabalho, apenas 1 litro de leite por colaborador, a gente vai e faz esse treinamento para você. Pô, muito legal. Rodrigo, vai ser um prazer recebê-lo aqui novamente, porque nós temos muito a conversar. O nosso tempo agora já se esvai. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Rodrigo, você entra na rede social do Rodrigo, que é... É um pouquinho difícil, é uma Vamos sopa lá. de letrinha, mas é rodrigo.zinsley. Escreve Z-I-N-S-L-Y. Positivo, Rodinho. Repita, Rodrigo Zinsley. Z-I-N-S-L-Y. Muito bom. Muito bem. Seja sempre bem-vindo e até uma próxima oportunidade para a gente conversar mais em como melhorar a vida das pessoas. Seja pelo exemplo, Muito obrigado. seja pelo aconselhamento. Isso Muito aí. obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Nos vemos. Tchau.